Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Estamos aqui no portal BBC Brasil, em que faz uma publicação sobre a reforma trabalhista. É muito importante essa matéria, pessoal, em razão disso resolvemos repercuti-la aqui no canal. O título da publicação diz: Reforma trabalhista reduz processos e muda a vida de advogados. E entre aspas, ele coloca: a fonte secou. Evidentemente que o jornal está se referindo à reforma trabalhista implantada recentemente pelo governo federal. Para conhecimento, essa lei ela foi sancionada há 2 anos e em vigor desde novembro de 2017. E desde a entrada em vigor dessa lei, tem uma diminuição na quantidade dos processos. Os especialistas são unânimes em dizer que isso ocorre porque, a partir da publicação dessa lei, as pessoas correm o risco de ter que pagar as custas processuais e honorários advocatícios nas ações trabalhistas. Em determinado ponto da matéria, fica acentuado que, diante da queda na demanda dos trabalhadores que buscam a justiça do trabalho, levou com que os profissionais que trabalham nessa área busquem outras alternativas, outras áreas de atuação. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, mostra que a quantidade de novos casos teve um pico em novembro de 2017. Aumentou. Foram quase 290 mil ações em novembro de 2017 e depois isto caiu. A razão desse aumento aqui foi que a legislação estava prestes a entrar em vigor, a passar a valer. Com isso, todas aquelas pessoas que tinham alguma reclamação trabalhista a fazer, aproveitou o momento para ajuizar a sua ação antes que a nova norma entrasse em vigor, passasse a valer. E por isso justifica este aumento aqui em que a reportagem acentua. Ao analisarmos esses dados, como fez a reportagem, verificará que tem uma queda desde janeiro a março de 2019. Aí, contando o período antes da entrada em vigor da nova legislação até o momento atual. E como eu disse acima, a reportagem apurou o seguinte: entre outros pontos, a reforma trabalhista prevê o seguinte: pagamento de honorários em caso de derrota na ação, além de ter que pagar as custas processuais. Significa que caso o trabalhador, ou seja, reclamante, seja derrotado na sua reclamação trabalhista, ele terá que arcar com os honorários advocatícios, bem como pagar as custas processuais. E isso é um desestímulo para os trabalhadores que pretendem ingressar com a reclamação trabalhista contra a empresa. A reportagem ela entrevistou o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, o ministro Brito Pereira, e ele disse o seguinte, que a queda nas ações é positiva, ele entende como positiva, e que as pessoas estão mais cautelosas, nas palavras dele, muitas vezes estão até deixando de ingressar com ações. E aqui nós temos um problema, são palavras do ministro da maior corte laboral do país. Então, quando o presidente do Tribunal Superior do Trabalho diz que as pessoas estão deixando de ingressar com ações trabalhistas, eu vou ler a declaração do ministro e já apresento para vocês o perigo que isto pode levar para os trabalhadores. Abrem aspas, declaração do ministro ao portal BBC Brasil. As reclamações trabalhistas já não vêm mais com aqueles pedidos de A a Z. São palavras do ministro. Como a gente costumava falar aqui. Pedidos que sabidamente não eram procedentes
ou não tinham pertinência com a reclamação, mas incluíam ali porque, se fossem julgados improcedentes, o reclamante não pagaria honorários advocatícios, fecha aspas. Isto foi o que afirmou o ministro do TST, Brito Pereira, ao portal BBC Brasil. Eu chamo a sua atenção para este ponto. Ao desencorajar o trabalhador brasileiro a ajuizar a sua reclamação trabalhista, nós estamos ferindo de morte um princípio que se encontra na Constituição Federal, que é o de direito de ação. Em artigo publicado na internet, no site direitonet.com.br, por Corine Campos, e aqui vamos prestigiar a autora, ela foi muito feliz ao escrever este artigo sobre direito de ação, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nas palavras dela, e por isso que eu digo que ela foi muito feliz, porque é exatamente isso que se encontra na Constituição. Abrem aspas que são da autora. O direito de ação é um direito público subjetivo do cidadão, expresso na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 35. Neste importante dispositivo constitucional, diz a autora, encontra-se plasmado o denominado princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão do qual, no Brasil, somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo o único poder capaz de dizer o direito com força de coisa julgada, fecha aspas. Veja, ao desmotivar o cidadão de procurar o Poder Judiciário para lhes dar segurança, né, como bem diz o texto, direito com força de coisa julgada, nós estamos ferindo de morte esse princípio constitucional e estamos, por tabela, lesando o cidadão, porque ele deixa de reclamar o seu direito, temerário de ter que arcar com alguma responsabilidade que, por evidente, o legislador primitivo não teve a intenção de fazê-lo suportar este ônus. As decisões da maioria, não são todos, dos juízes trabalhistas já era no sentido de desincentivar o trabalhador a ingressar com uma reclamação trabalhista, sob o argumento de que estariam sobrecarregados de processos trabalhistas de todas as espécies. Entretanto, com isso, aconteceu aqui um tiro no pé. Por quê? Diante dessa renovação na legislação trabalhista, né, já se tem a ventilação, tem-se a sinalização da extinção da justiça do trabalho. E no meu entendimento, isso prejudica de sobremaneira aquelas pessoas que se dedicaram a vida a se especializar neste ramo da ciência do direito. Então, o que aprendemos com isso? Aprendemos que, quando nos posicionarmos no sentido de defender alguma causa, nós, primeiramente, devemos pensar na consequência presente e futura que isso trará para toda a sociedade, para todos os sujeitos que, de alguma forma, esteja ligado a esta mudança. Porque certamente, se todos os magistrados que fazem parte da Justiça do Trabalho tivesse pensado que, como consequência, levaria à extinção da Justiça do Trabalho, certamente não apoiaria a inovação na legislação laboral, ou seja, a reforma trabalhista, porque é de conhecimento público e notório que diversos especialistas e magistrados saíram em defesa da reforma trabalhista, bem como inúmeros advogados defenderam a chamada inovação à reforma trabalhista e agora tem como consequência a diminuição nos seus escritórios de entradas de novos processos de cerca de mais de 80%. Ou seja,
aquelas bancas advocatícias que pegavam em torno de 100 causas mensais, estão pegando aí menos que 20 causas trabalhistas. Tudo isso impulsionado pela chamada reforma trabalhista. Além disso tudo, nós tivemos a redução de forma drástica na criação de novas vagas. Tanto é verdade que temos filas de desempregado, tudo isso em consequência da chamada reforma trabalhista. Eu vou deixar o link dessa matéria para que vocês acompanhem e expresse evidentemente a sua opinião sobre este assunto. Compartilhe esse vídeo e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.